Estou aqui para conversar com o Bruno de Oliveira, que é um fenômeno top aí no marketing digital, vendas pela internet, e-commerce, escritor de livro e muito mais. Ele vai estar contando a história pra gente dele aí desde o começo. Não é isso, Bruno? É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria que você contasse um pouco da sua história e sua trajetória. Ricardo, para mim é um prazer aqui, aceitei o convite e gravar, levar para a tua audiência mais conteúdo, mais conhecimento. Enfim, dispenso o fenômeno das vendas pela internet, mas realmente tem uma boa bagagem, assim, a gente está sempre aprendendo, né? Mas tem uma boa bagagem de muito aprendizado no mercado de e-commerce. Isso daí me levou a empreender em muitos negócios, hoje em dia ajudar muitos empreendedores a empreender com o e-commerce na prática, que é uma escola de e-commerce, né, que eu fundei em 2015, e com um livro que eu lancei recentemente, Crie Seu Mercado no Mundo Digital. Mas a história no e-commerce ela começou no ano 2000. Eu comecei em casa. Na época eu era adolescente, né, cara? Se eu falar pra você que a minha ideia era montar um negócio, não era. Minha ideia era ganhar um dinheiro. Tinha na época 16 anos e eu queria ganhar uma grana extra. A mesada que meu pai me dava não era o suficiente. E o que eu fazia de vez em quando? Fazia manutenção em computador para alguns amigos, pessoas que eu conhecia assim, e ganhava uma graninha, só que isso era muito incerto. Aí eu, pesquisando sobre alguma forma de ganhar dinheiro, conheci alguns sites na internet que vendiam produtos. E eu sempre tive muita aptidão com informática, sempre gostei muito disso. Aí eu vi lá na época um site chamado arremate.com, não sei nem se é da tua época. É um site antigo, um site bem lá dos primórdios da internet no Brasil. E vários produtos de informática sendo vendidos nesse site. Eu falei, vou fazer um teste. Eu sei onde tem a fonte, eu sei onde comprar produtos de informática muito barato, vou anunciar e vou começar a vender. Aí surgiu o primeiro desafio, que era como que eu conseguiria comprar mercadoria para vender. Não tinha grana, eu anunciei as peças do meu computador e coloquei lá no Arremate. Comecei anunciando um gravador de CD, um drive de disquete e uns pentes de memória de computador. Isso você tinha quantos anos? Quer dizer, empreendedor nato já, né? Desde novo. 16 anos. Tinha 16 anos. Então lá eu tirei o gravador de CD, tirei o drive de disquete, tirei as memórias e coloquei para vender lá. O drive de disquete e as memórias inicialmente não tiveram nenhum interesse, o gravador começou a ter algum interesse, algumas perguntas ali. E depois de alguns ajustes que eu fui fazendo nos anúncios, baseado em outros anúncios concorrentes, na opinião de alguns clientes, acabei realizando a primeira venda, que foi a venda desse gravador. Então foi aí que tudo começou. Legal. E a partir daí você montou uma empresa para vender e-commerce, marketplace, no Mercado Livre. Como é que foi essa trajetória aí? Então, a partir daí não existia nem a ideia de que um dia ia existir marketplace. Isso foi lá no ano 2000. E também não montei a empresa logo em seguida. Eu continuei vendendo, na realidade. Então, como eu já sabia a fonte de onde pegar os produtos, eu continuei anunciando os mesmos produtos. O gravador, vendi o meu, peguei o dinheiro, fui lá na loja, comprei um, e aí vendeu, eu entregava, e outros produtos que eu fui colocando, HD, memória, todos os componentes de informática, vendia, eu ia na loja, eu fiz uma negociação, obviamente, com o dono da loja, que eu conhecia não de amizade, mas eu conhecia porque eu era cliente na loja, e eu vendia, ia lá na loja, comprava, enviava, vendia, comprava. Fiquei mais ou menos uns 2 anos, até eu terminar o colégio e fazer 18 anos. Fiquei uns 2 anos fazendo isso. Depois disso, que veio a ideia de fazer disso realmente um negócio. Aí é que o negócio começou a evoluir, assim, na parte estrategicamente falando, né? Aí eu comecei a pensar em montar uma loja virtual. Para quem não conhece, né, essa história do arremate.com, em 2001, naquela crise da internet, naquela crise da bolha da internet, ele acabou não conseguindo se sustentar, foi comprado pelo Mercado Livre. Então hoje o Mercado Livre que a gente conhece, ele incorporou lá atrás o Arremate. Então, logo depois dessa incorporação, eu continuei vendendo no Mercado Livre por um bom tempo. Eu só fui montar minha primeira loja virtual em 2004, quase 4 anos depois. Essa é o primeiro estágio dessa história, vamos dizer assim. Certo, agora vamos para o segundo estágio, né? Aí depois, como é que foi o processo? Como a vida de todo empreendedor, a minha não foi diferente, né? Foram vários desafios que eu enfrentei. Tudo estava muito bom, estava vendendo, lucrando, comprava e vendia, já tinha um pequeno estoque lá, conseguia
realizar algumas vendas por dia. Isso para mim era muito positivo, porque eu não tinha nenhuma estrutura, tudo funcionava dentro do meu quarto. Na época eu morava com os meus pais ainda, e qualquer dinheiro que eu ganhasse estava ótimo, né? Porque era um garoto, basicamente. Quando eu decidi montar um negócio, eu montei uma loja de informática. Decidi montar uma loja de informática, uma loja física, que aí eu agregaria valor nessa loja física, aproveitaria um ponto comercial, né? E ao mesmo tempo, de lá funcionaria a operação da loja virtual que eu acabei montando. Isso daí funcionou durante um tempo, e em questão de alguns meses, assim, nessa época, pelo que eu lembro, houve uma desvalorização assim grande do dólar na época, e os equipamentos de informática acabaram encarecendo muito, a margem diminuiu muito. A margem ficou muito espremida nessa época. E aí eu tive que me reinventar, procurar outras coisas para fazer, porque só com a venda das peças de informática não estava dando para poder lucrar o suficiente para poder manter o negócio. E aí eu comecei a pesquisar sobre cartuchos de impressora. Meu pai tinha um escritório de corretagem de seguros, e do lado do escritório dele, que eu ia lá às vezes, tinha um escritório que recarregava cartucho de impressora. E aí eu ia lá de vez em quando recarregar cartucho, e sempre tinha uma fila, sempre estava cheio. A gente pagava R$25 numa recarga de cartucho, e eu achava aquele negócio ali incrível, porque estava sempre cheio, fila na porta. Aparentemente não dava tanto trabalho, porque eles recarregavam rápido o cartucho. Comecei a pesquisar sobre isso. Encontrei uma empresa em Cotia, aqui no interior de São Paulo, e a empresa era de um argentino, e convenci ele a me ensinar tudo que ele sabia sobre recarga de cartucho. Só que não foi assim, né? Eu liguei, não. Foram várias ligações, várias tentativas aí, até convencer ele. E no final a gente acabou fazendo um acordo. Ele me ensinava tudo, em troca eu comprava tudo que eu precisasse para recarregar cartucho com ele. Esse foi o acordo. Então vim aqui para São Paulo, fui lá para Cotia, fiquei lá quase uma semana aprendendo tudo sobre cartucho de impressora. Voltei para o Rio com os equipamentos, né, que tinha combinado com ele, e comecei a trabalhar, né, incorporar esse serviço de recarga de cartucho dentro do portfólio da empresa. Isso daí deu uma alavancada no negócio, que a margem de lucro do cartucho da recarga na época era muito boa. Então acabei conquistando uma carteira de clientes interessante, que recarregava, usava o cartucho, recarregava de novo, usava. Isso daí me levou a montar, a expandir essas lojas, que com o tempo a gente acabou limando a parte de informática, tiramos, ficou só cartucho, era recarga e venda de cartucho. Eu cheguei a ter 37 lojas físicas de recarga de cartucho no Rio de Janeiro, e além disso tinha o e-commerce. Esse é o segundo estágio. Caramba, Bruno, que história de empreendedorismo bacana, hein? Isso daí foi ao longo dessa primeira loja em 2004 até 2011, eu montei 37 lojas de recarga. Pô, uma bela história, assim, você criou toda uma estratégia, fez uma parceria, né, com o fornecedor. Isso aí. Né, ganha-ganha, ele ganha, você ganha. Exatamente. E agora eu gostaria de ir para a terceira parte. Bom, e só para deixar claro para a galera que está assistindo, né, nem tudo são flores. Ao longo desses 7, 8 anos de aparente muito sucesso, não foi uma escalada, né, sempre para o alto, não. Foi um gráfico de altos e baixos, né, desafios, problemas, soluções, e você não desiste, você vai passando por todas as diversidades até conseguir chegar naquele estágio lá que a gente estava. Em 2012, eu comecei eu tive uma outra visão de que esse mercado de recarga de cartucho estava próximo do fim, assim. Porque o cartucho chinês importado compatível, ele já tinha barateado muito com o tempo, e naquele momento já era mais barato para um cliente comprar um cartucho novo do que fazer uma recarga. Então esse mercado de recarga ele acabou caindo muito o movimento. Eu tomei uma decisão de fechar todas as lojas e concentrar os meus esforços no e-commerce, só vendendo cartucho, vendendo suprimento, vendendo insumo. Então aí começou o terceiro estágio do meu negócio, que foi quando eu decidi focar todas as minhas energias no e-commerce. Até então o e-commerce era uma realidade, sempre foi uma realidade na minha vida, mas ele não era o único foco do meu negócio. Eu tinha um foco em loja física, e o e-commerce era encarado como mais uma loja. De 2012 em diante, o e-commerce passou a ser o grande foco. Não tinha mais loja física, tinha só um escritório com um ponto de retirada, e o grande foco passou a ser no e-commerce. E em questão de 2 anos, dali em diante, o e-commerce ele já faturava mais do que todas as lojas físicas, né, do que quando eu fechei. Mas foi um passo grande que eu precisei dar,
precisei assumir alguns compromissos, algumas dívidas por causa disso, porque eu tive que fechar 37 lojas e aí houve muito problema, indenizações trabalhistas, indenizações com contratos de aluguel, foi bem complicado. Acredito que esse tenha sido talvez o maior desafio que eu enfrentei. Foi bem complicado, foram 2 anos muito difíceis, mas deu tudo certo e isso em 2015 me levou a ter a ideia de começar a compartilhar conhecimento com as pessoas. Então eu montei um blog, o e-commerce na prática, tudo surgiu como um blog, né? Não era a ideia montar uma escola, não era uma ideia escrever um livro, tudo isso não estava planejado desde o início. A ideia era montar um blog mostrando para as pessoas como que era o dia a dia de um e-commerce, né? Como que as coisas funcionavam dentro de um e-commerce de sucesso, o que a pessoa podia fazer para poder alavancar o e-commerce dela. E isso começou a ter uma repercussão muito forte. O site começou a tomar muito volume, e as pessoas começaram a entrar em contato, pedindo palestra, pedindo curso, pedindo consultoria. E aí é que eu tive a ideia de transformar isso num e-commerce, quer dizer, num negócio, né? Numa escola. Então montei um treinamento, vendi um treinamento, formei uma primeira turma. Dessa primeira turma surgiram vários casos de sucesso. E daí em diante o e-commerce na prática deixou de ser um blog e passou a ser uma escola. Hoje é a maior escola de e-commerce do Brasil, focada em ensino à distância, com foco 100% em empreendedores, isso em 3 anos e meio. E a gente tem mais de 15 mil alunos hoje em dia. O nosso conteúdo hoje impacta mais de 1 milhão de empresários por semana. A gente tem uma equipe incrível trabalhando no nosso escritório lá no Rio de Janeiro, com o objetivo de dar acesso ao pequeno empreendedor ao mercado de e-commerce. Putz, que bacana. Aí que eu vejo que é legal é que você começou desde o começo, então você tem toda a prática, todo o processo do negócio em si, né? Para automaticamente, o pessoal, como virou referência, o pessoal começou a vir atrás para criar cursos e tal. Então você tem a prática, a teoria e ensinando para o pessoal aí para ter sucesso, né? Eu acompanho essas redes sociais, YouTube, Instagram, Face, e vi que você decaiu ou chegou a quebrar umas 2, 3 vezes, não é isso? Sim. Ao longo dessa jornada inteira aí, né, eu cheguei a estar num ponto assim de falência umas 3 vezes. De 2004, quando eu tive aquela sacada de mudar o negócio de informática para cartucho de impressora, a empresa praticamente faliu, né? O negócio quebrou, ficou sem dinheiro, ficou cheio de dívida e a gente precisou reerguer o negócio. E essa parte de cartucho, que tinha uma margem boa, ajudou a reerguer o negócio. Quando eu decidi fechar todas as lojas e concentrar no e-commerce, o negócio também entrou num ponto de quebra. E ali a gente estava num ponto realmente muito delicado. A gente chegou a ter mais de 2 milhões em dívidas acumuladas, que precisaram ser negociadas. A gente ficou aí quase 2 anos basicamente pagando essas dívidas. E ao longo desses anos, eu falei para você que abri 37 lojas físicas, né? Mas eu abri várias lojas que não deram certo também, né? Então não era sempre um jogo certeiro onde você abriu uma loja e começava a ganhar dinheiro com ela, não. Para ter todas essas lojas, eu acredito que tenha aberto mais de 90 lojas. E a maioria delas não deu certo. O ponto não deu certo, tinha concorrência desleal perto, aluguel era muito caro, faltava colaborador comprometido, uma série de complexidades que levaram a várias lojas fecharem. Então, mas o que acontece, Ricardo? As pessoas elas costumam encarar a quebra, a falência como algo ruim, né? Mas nos negócios não existe nada ruim, né? Quando você comete um erro e esse erro te leva a ter um problema no teu negócio ou acabar de repente falindo, é aprendizado que você está adquirindo, né? Você está adquirindo bagagem, você está adquirindo conhecimento que te coloca à frente de outros concorrentes, de outras pessoas que lá na frente vão cometer esses mesmos erros. Isso também te traz conhecimento para que você não cometa novamente esses erros. Então, se o empreendedor que está, sabe, naquela jornada onde ele se vê diante de vários erros, isso acaba desanimando ele, a minha recomendação é não desanime, cara. A única coisa que vai te levar à falência de verdade é se você desistir do teu negócio. Só isso vai te fazer parar com o negócio que você está tentando conduzir hoje em dia. Um erro, um desafio, um obstáculo, uma falência, tudo isso é aprendizado, né? O que não pode é você ficar várias vezes cometendo o mesmo erro. Mas se você absorver o que tem de bom daquela experiência ali e implementar isso no futuro, isso vai ser sempre proveitoso. Que bacana, viu, pessoal?
Às vezes você tem uma empresa, está começando, já está em andamento, de repente está numa situação difícil, ou quase na falência, ou com dívidas. Não é para desistir. Exatamente. Continuar e até o final, né? Aquele objetivo, ir lá para trás, naquele sonho que você tinha, e continuar batalhando sem desistência para chegar aonde o Bruno chegou e vários empresários do Brasil chegaram aí, né, Bruno? Exatamente. E, Bruno, eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Claro. Só para complementar isso, essa mensagem de incentivo que a gente está dando para os empreendedores, Ricardo, o que acontece? Quando um aluno meu, uma pessoa me vê numa palestra, né, me vê no Instagram, cara, o Bruno é um cara de muito sucesso, admiro ele e tal, mas acho que esse negócio de ter empresa não é para mim, porque eu estou tentando, não estou conseguindo. E eu sempre falo, olha, você tem que aprender, mas não usar os empreendedores de sucesso como um espelho 100% fiel, porque não é. Porque quando você vê a gente, você está vendo o que deu certo. O que não deu certo, ninguém vê. Né? Os erros ninguém vê. As pessoas só veem o sucesso. Os erros as pessoas ignoram. Então, é por isso que eu sempre faço questão de deixar claro os erros, os problemas, porque não foram os meus sucessos que me trouxeram até aqui. Com certeza foram os erros, os aprendizados que eu tive com os erros que eu cometi. Tá? Então, fica essa mensagem para você que está, de repente, batalhando aí em prol de um objetivo e acha que não está conseguindo chegar. Quanto mais erro você estiver cometendo, mais você está aprendendo. Isso vai te deixar cada vez mais próximo desse objetivo. Sobre o livro, em 2016, né, eu participei de uma reunião de empresários e nessa reunião estava a Roseli Chinhachik, que ela é CEO lá da editora Gente, né? E ela falou, eu contei a minha história para ela e ela falou, Bruno, a tua história é incrível, cara. É incrível, incrível, a gente tem que colocar isso num livro. Eu falei, Roseli, eu nunca pensei em escrever um livro na vida, mas ela me insistiu tanto, né, que eu comprei a ideia. Eu falei, não, então tá, vamos escrever esse livro. E ali então eu assinei um contrato com a editora e a gente começou a trabalhar nesse livro, né? Eu comecei tive um apoio deles assim bem considerável em termos de conhecimento de como estruturaria o conteúdo em um livro, né? Eles me ajudaram bastante com isso. E ano passado a gente conseguiu lançar o livro, né? Crie Seu Mercado no Mundo Digital. É um livro que ele tem o propósito de mostrar para cada pessoa como é simples montar um negócio, como é simples empreender. Né? Eu vejo as pessoas dizendo que empreender é muito complicado, é muito complexo, principalmente no Brasil. Eu particularmente não acho, cara. Eu acho fácil empreender. Eu acho simples, porque as ações que a gente toma no dia a dia não tem nada de muito complexo. Cara, você trabalhar numa indústria química, desenhar um carro, aí isso sim é uma coisa complicada. Agora, nos negócios não tem, mas é questão de resiliência. É a mente que você tem que trabalhar, né? É a mente, é a cabeça, é conhecimento. Então, empreender não é uma coisa tão complicada, não é uma coisa tão complexa, mas ele vai exigir muito de você. Né? Vai exigir muita resiliência, vai exigir muito conhecimento, muita persistência e principalmente não desistir. Nesse livro eu conto a história de vários alunos, né, que trilharam uma jornada desde que eu montei o e-commerce na prática. Eu conto várias experiências minhas também, desde que eu comecei nesse mundo dos negócios, e eu dou um passo a passo. Eu entrego o roteiro do meu método de como a pessoa consegue montar um negócio do zero, desde que ela não saiba nem o que vai vender, né, mesmo que ela não saiba o que vai vender, até os resultados, seja ele 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais por venda, em vendas, né? Por venda não, em vendas. Então é essa trajetória que a gente ensina no livro. Obviamente tem muito mais conhecimento para o empreendedor buscar além disso, mas ali o objetivo é dar um mapa, né? Mostrar que existe um caminho. Muito bacana. Eu já li o livro do Bruno, né? Minha irmã trouxe até mim e eu comecei a ler, fiquei apaixonado pelo livro. Parabéns, assim. Dá muitas dicas, muita informação para quem quer empreender, para quem já está empreendendo, para quem já está em estágio avançado, sabe, para todos os estágios. Eu achei muito bacana. Eu comecei a ler o livro e eu falei, eu preciso ler esse livro no máximo 2 dias. O livro tem mais ou menos 230, 250 páginas, então em 2 dias eu li porque, amei o livro.
Então, queria te agradecer também pela oportunidade, né? Porque fez toda a diferença. Eu que agradeço por ter dedicado tempo para ler o livro. Uma coisa que as pessoas me perguntam, né? Se foi realmente eu que escrevi todo o livro, né? Ou se eu simplesmente dei o conteúdo e um escritor pegou. Não, eu escrevi realmente todo o livro, inclusive várias ideias que estão dentro do livro foram ideias minhas para a editora. Ao final de cada capítulo, lembra daquele resumo? Sim. Que tem com os principais pontos? Aquilo ali foi ideia minha, porque eu queria entregar, sabe, um passo a passo para o leitor. É um livro de leitura muito simples. Muitas pessoas já me falaram que nunca tinham conseguido ler um livro de negócios inteiro porque achavam muito maçante, mas leram o meu livro em 2 ou 3 dias. Então eu fico feliz. Hoje é o livro de e-commerce mais vendido do Brasil. A gente já esteve na lista da Veja e da Publish News como na lista dos mais vendidos. E foi uma experiência muito gratificante. Ô Bruno, que legal. Agora eu queria saber assim, os seus cursos, como é que funciona, onde o pessoal está achando e como é que faz para estar contactando vocês. Perfeito. Então, o e-commerce na prática hoje é uma escola de ensino à distância para e-commerce com foco em empreendedores. Então, se você quer empreender ou você está empreendendo no segmento de e-commerce e de repente as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria, você está precisando estudar. Está precisando buscar conhecimento. A gente tem treinamentos que podem te ajudar em qualquer etapa do teu negócio, tá? Então você pode encontrar os nossos cursos no nosso site e-commercenapratica.com. Lá você tem acesso a conteúdo diário também, porque além de um site institucional, lá é um blog com conteúdo diário sobre e-commerce. Você consegue assistir os nossos vídeos no YouTube. A gente tem o maior canal de e-commerce do Brasil, é o E-Commerce na Prática, com vídeos diários sobre e-commerce também. E lá dentro do canal a gente faz várias chamadas para a nossa lista VIP, que é onde a gente divulga conteúdo diário através de e-mail. E em qualquer momento você tem acesso a entrar em um dos nossos treinamentos, fazer parte dos nossos treinamentos. Isso para aquelas pessoas que querem ter um passo a passo mais claro nas mãos, né? Eu digo que a grande missão do e-commerce na prática, mesmo a gente sendo uma escola e a gente obviamente ter fins lucrativos, né? Nós somos uma empresa, a gente precisa de faturamento, de lucro para poder se sustentar. Nosso grande objetivo é entregar conteúdo, seja ele gratuito ou pago. E 80% do conteúdo que a gente divulga hoje em dia, Ricardo, é gratuito. Então, aquele empreendedor que fala, putz, eu ainda não estou com grana para fazer isso. Cara, tem conteúdo gratuito todos os dias, no blog, no YouTube, através de e-mail. Então não tem motivo mais para você dizer que não tem como estudar, você não tem como aprender. E 20% do nosso conteúdo, aquele conteúdo mais estruturado, ele passo a passo mais claro está dentro dos treinamentos. Então a pessoa vem, consome nosso conteúdo, se ela gostar, se ela achar que a gente tem alguma coisa para ensinar para ela, que eu imagino que sim, vai ser um grande prazer ter você aí como nosso aluno. O curso você faz por todo o Brasil presencial? Como é que funciona essa parte? Não, o nosso foco realmente é ensino à distância, né? Os cursos são online e a pessoa pode assistir de qualquer lugar do Brasil, quantas vezes ela quiser. Todos os nossos treinamentos têm acesso vitalício e as aulas são gravadas, então cada um acessa no seu tempo, no seu ritmo, a hora que estiver disponível, e eventualmente a gente tem alguns treinamentos que são realizados pelo Brasil. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, mas o nosso grande foco é o ensino à distância. Os treinamentos que a gente faz presenciais nas cidades são treinamentos de complemento. A pessoa aprende online e ela vai aprender mais, ela vai complementar o aprendizado no presencial. Bruno, eu gostaria de agradecer você e sua equipe. Quando eu entrei em contato com vocês, me deram uma super atenção aí. E eu gostaria de fazer a entrevista com você, porque conheço um pouco da sua história, né? E para incentivar empreendedores, né, fabricantes, venda pelo e-commerce ou mesmo a física pelo Brasil. Quem vende, tem muitas lojas hoje que só vende física, né? Ainda tem. E incentivar aí para e-commerce, marketplace, Mercado Livre. Então, gostaria de agradecer muito o livro também que li, que adorei, que eu trouxe aqui para você autografar, né? E muito obrigado, viu? Muito obrigado, Ricardo, obrigado por ter assistido e eu espero que tenha sido proveitoso para você. E é isso aí, boa sorte e muito sucesso. Valeu, obrigado. Valeu, Ricardo.